O que mais Deus quer é fazer algo na tua vida. Eu tenho absoluta certeza que Deus ele te trouxe nesse lugar, não para você continuar o mesmo, não para você simplesmente sair da tua casa e você vir aqui. Mas todas as vezes que eu chego na presença do Senhor, eu sei que algo Ele vai fazer na minha vida, e algo Ele vai mudar em mim, e eu creio que a partir desse momento, a partir do momento que eu chego na presença de Deus, eu tenho a convicção de que eu não vou ser mais o mesmo. Será que você pode ter essa convicção que a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo? Você crê nisso? Deus colocou uma palavra no meu coração, e o tema que eu quero compartilhar com você é o favor de Deus. E para mim, essa palavra, o favor de Deus, ela é uma das coisas mais especiais do mundo. Se você pudesse buscar. Algumas pessoas estão buscando prosperidade, outras pessoas estão buscando a cura física, outras pessoas estão buscando conserto no casamento, outras pessoas estão buscando um vazio que quem sabe está no seu coração, outras pessoas estão procurando quem sabe obter capacidade, outros sabedoria, mas em especial para mim essa palavra, o favor de Deus, ela é algo que foge completamente do meu hoje, e ela me acompanha no meu futuro, nos dias que virão, durante todo o resto da minha vida. Se você nessa noite entender aquilo que eu vou tentar te ensinar, aquilo que eu vou tentar ministrar no teu coração, eu não tenho dúvida que a tua história, ela muda. Essa palavra em especial, o meu maior desejo é que realmente ela faça sentido para você. O favor de Deus, para muitas pessoas, ela é traduzido como sorte. Eu não sei se você já usou essa expressão, ou se alguém em algum momento já falou isso para você. Teu casamento é assim porque você deu sorte de ter casado com essa mulher. Você deu sorte de ter casado com esse marido. Você deu sorte porque você trabalha na empresa tal. Você deu sorte porque você fez esse negócio. E essa palavra sorte, ela está inclusa na nossa vida, basicamente em várias atitudes e em vários ciclos que dão certo para nós. Tudo aquilo que dá certo para o mundo é sorte. Mas quando você entende o que é o favor de Deus na tua vida e o que isso representa, ele vai muito além do que um momento do acaso, muito além do que simplesmente um detalhe que aconteceu e as coisas saíram certo. O favor de Deus, ele é algo extremamente poderoso. E quando você vai na Bíblia, você vai descobrir que o favor de Deus, na verdade, nada mais é do que uma ajuda favorável para a tua vida. Eu não sei se você veio hoje nessa noite buscando algo em especial, mas se você deseja o favor de Deus, eu sei que o Senhor te ajudará em algo especial para você, em algo que você realmente necessita no dia de hoje. A ideia do favor de Deus é quando você realiza coisas inimagináveis. Aí entra o favor de Deus. É quando as coisas são impossíveis e vem uma intervenção em algum ciclo que você está vivendo, e aí você descobre que ali está o favor de Deus. É quando você está de boa, você está tranquilo, e você não para de viver benefícios, e as coisas já estão boas, mas elas continuam melhorando cada dia mais e mais, e quanto mais você faz, mais você recebe, e quanto mais você entrega, mais Deus te dá, e as pessoas olham para você e dizem, meu Deus, mas será que é só esse abençoado aí que vive isso? E quem sabe essa pessoa está vivendo os benefícios do favor de Deus. A ideia desse favor de Deus é que você está vivendo regalias que outros não têm. Eu gosto dessa ideia, porque quando você fala do favor de Deus, é que você tem regalias que os outros não têm. Imagine você dentro de uma necessidade específica, ou dentro de um querer simples, de uma petição, ou de um pequeno desejo do teu coração. E você ter ao teu lado
alguém que pode te favorecer em áreas da tua vida. O favor de Deus também significa que ele é um privilégio para você. Agora, há um texto em especial que fala como você recebe esse favor. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Porque você estar nesse lugar não te dá o favor de Deus. Você levantar as tuas mãos e cantar hinos ao Senhor não te dá o favor de Deus. Você ler a Bíblia ou conhecer alguns textos da Bíblia, ele não te dá o favor de Deus. Mas eu quero mostrar para você como esse favor de Deus ele pode ajustar áreas da tua vida. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 12, e no versículo 2, ele diz o seguinte: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja a maldade, o Senhor condena. Esse favor, na verdade, é a plenitude que Deus tem para você. É algo que vai além de meramente você estar num lugar. É de você entender que quando Deus chega com esse favor, Ele vai ajustando e vai alterando muitas áreas da tua vida. Pastor, como é que eu consigo esse favor? Como é que eu alcanço esse favor? Porque é isso aí que está me faltando. E você vai descobrir que existem 3 áreas ou 3 níveis para que você possa ativar esse favor. O primeiro deles é você ter aquilo que Deus quer que você tenha. Então veja bem, que o primeiro é, se eu tenho aquilo que Deus quer que eu tenha, em algum momento o favor de Deus vai ser ativado na minha vida. O segundo é, fazer exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, eu ativo o favor de Deus na minha vida. O terceiro é estar exatamente aonde Deus quer que você esteja. Ou seja, se eu estou no lugar aonde Deus quer que eu esteja, o favor de Deus estará na minha vida. Por isso que muitas vezes a gente não entende os momentos que a gente está vivendo, mas quando você vai para a Bíblia, você vai ver que, aquilo que eu tenho hoje é a chave para ativar o favor de Deus. Recorde que em 2 Reis capítulo 4, uma viúva tinha somente um pouquinho de azeite, e ela ia perecer junto com os seus filhos que iam ser levados como escravo. Só que quando ela tem exatamente aquilo, e a Bíblia fala, olha, ela não tinha mais nada a não ser um pouquinho de azeite. Quando ela chegou nesse nível, a Bíblia diz que Deus ativou o favor de Deus sobre a vida dela, e ela prosperou e começou a ganhar tanto dinheiro que ela pagou a dívida dos seus 2 filhos, e a Bíblia descreve que ela viveu o resto da sua vida com aquele dinheiro que ela tinha conseguido através da venda daquele azeite. E você vai descobrir que Deus estava esperando ela chegar naquele momento para que o favor de Deus entrasse na vida dela e mudasse completamente quem ela era. Quando Jesus estava na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, havia uma multidão de mais de 15 mil pessoas ali. E Jesus pergunta, o que é que tem? Nós temos isso. Isso é suficiente para ativar o favor de Deus. Quem sabe aquilo que você tem no dia de hoje não é muita coisa, mas é suficiente para ativar o favor de Deus. Quem sabe Deus te levou você a chegar exatamente ao nível que você está, com aquilo que você tem nas suas mãos, porque Ele estava dizendo, ontem eu não podia, mas hoje eu posso. Você está tendo exatamente o que eu quero que você esteja, e o favor de Deus vai vir na tua vida, e você vai ver o milagre que vai acontecer a partir daquilo que tem na tua mão agora. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que quando Davi chega diante de Golias, e aí Deus diz o seguinte, olha, alguém vai ter que enfrentar esse gigante. Ninguém quis, a não ser o jovem Davi. E Davi faz exatamente o que Deus manda ele fazer. Naquele momento, Deus ativa o favor dele sobre aquela vida. E você já sabe o final da história. Quando Noé constrói a arca, em Gênesis capítulo 6, Deus diz, olha, faça isso. E quando Noé faz exatamente o que Deus manda, o favor de Deus foi ativado sobre a vida dele, sobre toda a casa dele. E aí você vai descobrir que quando Abraão sai da casa dele e vai para o lugar onde Deus havia falado, Deus ativa o favor dele sobre a vida de Abraão. Porque quando você está no lugar certo, o favor de Deus entra na tua vida. Eu não sei
quantos de vocês podem entender que numa época de seca, Deus manda Isaac ir em Gerar e lançar uma semente, e quando Isaac lança a semente naquela terra, o favor de Deus vem, e aquela semente produziu 100 por 1. Quando você entende pequenos detalhes da Bíblia, você vai descobrir que quando o favor de Deus entra na tua vida, toda a tua vida é mudada de uma maneira extraordinária. O que você hoje precisa é ter aquilo que Deus quer que você tenha, é você fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça, é você estar exatamente no lugar que Ele te colocou. Quando você concentra essas 3 coisas, o favor de Deus ele é ativado na tua vida de maneira natural. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: nessa noite, o Senhor vai ativar o favor dEle sobre a tua vida. Escute, Zacarias capítulo 8, versículo 20, versículo 22. Assim diz o Senhor dos exércitos: povo e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de muitas cidades irão a outras e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu mesmo já estou indo. E o versículo 22 diz: e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Presta atenção que a vida sem o favor do Senhor é uma vida triste. A Bíblia fala que nesse tempo havia guerra, havia miséria, havia escassez, havia limitação. E eles entenderam algo: o motivo da nossa vida está dessa maneira, é porque nós não temos mais o favor do Senhor. Porque todas as vezes que o povo de Deus caminhava sobre a terra, o favor de Deus acompanhava eles. Por isso que era maná, por isso que era água da rocha, por isso que era mar vermelho que se abria, por isso que era Faraó que era consumido, por isso que o anjo ia na frente, o anjo ia atrás, e para todos os lados que você olhava, a bênção e o favor de Deus acompanhava o povo. Mas quando o povo se descuidava, em algum momento, a Bíblia diz que eles passavam a ter uma vida terrível. Porém, a Bíblia fala que o profeta Zacarias descreve algo. Ele está dizendo o seguinte: olha, vamos suplicar ao Senhor, vamos suplicar a Ele o favor dEle sobre a nossa vida, porque se o favor de Deus vier até nós, a nossa história mudará. Essa é a noite onde você precisa entender que se você tem o favor do Senhor sobre você, a tua história muda, a tua vida muda, casamento muda, negócios muda, saúde muda, todas as coisas mudam, se você entende que é noite de suplicar o favor do Senhor. Quem sabe você está dizendo como era, escute, como era nesse caso. O povo já era o povo de Deus, o povo já era filho de Deus, o povo já conhecia a Bíblia, o povo já conhecia a história, o povo já conhecia os feitos, o povo já adorava o Senhor, o povo já sacrificava ao Senhor, o povo estava fazendo tudo certo, mas tinha esquecido algo, que aquilo que era o grande diferencial da vida deles para os demais era o favor de Deus sobre eles. Coloca a mão sobre a tua cabeça e nessa noite repete comigo: o favor de Deus está sobre a minha vida. A maior diferença entre eu e os outros é que o favor de Deus está sobre mim. Amém? Escute. Pastor, por que eu quero o favor de Deus? Por que eu preciso do favor de Deus? A primeira coisa é porque o favor de Deus é quem muda a nossa vida. É o favor de Deus que muda o nosso hoje. É o favor de Deus que muda a nossa realidade, é o favor de Deus que muda a nossa história. Pegue todos os textos da Bíblia e você vai ver que quando chegava Deus, quando chegava um homem de Deus, quando uma palavra era liberada, ali mudava-se tudo o que estava vivendo. O que era seca passava a ter chuva, o que era miséria passava a ter provisão, o que era enfermo passava a ser curado, o que era morto ressuscitava. Pegue a Bíblia do começo até o final e você vai ver algo. Quando o favor de Deus chega, a história daquela pessoa, a história daquele lugar, a história daquela geração, ela é transformada. Oxalá que nessa noite você entenda que o favor de Deus está chegando na tua vida para mudar você completamente. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que o favor de Deus, ele muda a importância do teu passado, ela muda,
Por isso que você vai descobrir que quando o favor de Deus chegou para Moisés, ele era gago e assassino. Ele era alguém completamente equivocado, mas quando o favor de Deus chega sobre ele, o passado dele não tem importância. Você vai ver que quando o favor de Deus chegou para a prostituta Raabe, e ela ali acolheu os homens de Deus, você vai ver que o favor de Deus chegou e o passado dela não tem mais importância. Por isso que hoje, se o favor de Deus chega na tua vida, não interessa se ontem você era um viciado, bêbado, se ontem você mentia, se ontem você tinha cometido pecado, se ontem você tinha cometido falhas. Quando o favor de Deus chega na tua vida, o teu passado não tem mais importância. Ele altera as coisas como se não existissem mais, elas passam a ser irrelevantes. Agora, por que você tem que buscar esse favor de Deus? Como o profeta Zacarias falou, é tempo de nós clamar pelo favor de Deus, porque Ele muda a nossa vida. Uma coisa é você ter o favor de Deus, outra coisa é você andar sozinho. Uma coisa é você ter ajuda celestial, outra coisa é você ter ajuda terrena. Uma coisa é você ter o céu à tua disposição, outra coisa é você tentar fazer as coisas com os teus próprios braços, com a tua inteligência, com a tua expertise. Outra coisa é você entender que o céu está esperando para que a glória seja manifestada na tua vida e o milagre de Deus possa entrar em ação, para que haja milagres inimagináveis, para que haja resposta que são fora de lógica, para que coisas que você nunca imaginou aconteça na tua vida. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver Isaías 45, versículo 1 e versículo 2, e esse texto de Isaías 45, 1 e 2, ele mostra algo gostoso sobre o favor de Deus. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é ungido do Senhor? Levanta a mão. Fala, essa palavra é para mim. Diga, esse texto está falando sobre mim. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a mim, a você. A Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Versículo 2. Diz, e eu irei adiante de você, aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Presta atenção, porque esse texto fala sobre um homem ungido do Senhor, que ele é levantado para fazer alguma coisa naquele tempo, e eu creio que é você e sou eu, o homem de Deus, ungido do Senhor, a mulher de Deus, que o Senhor levantou para esse tempo, para essa geração. Quem segura na minha mão não é meu papai, não é minha mãe, não é minha família, quem segura na minha mão é o próprio Deus. Quem está segurando na tua mão é o Senhor, e Ele segura com firmeza. E Ele diz o seguinte: há portas que estão fechadas sobre a tua vida. Ei, Ciro, enquanto essas portas não abrir, você não vai conseguir mudar. Enquanto essas portas não abrir, você não vai poder avançar. Presta atenção, portas são oportunidades, portas são acessos, portas são cenários que mudam. E você vai entender que José jamais seria governador do Egito, se alguma porta não fosse aberta para ele. Não a porta que ele queria, mas uma porta se abriu e ele entrou. Não foi uma porta que ele desejou abrir, mas era uma porta onde o Senhor abriu para ele. Você vai ver que Davi jamais seria rei se uma porta não abrisse para ele reinar. Você vai ver que a rainha Esther jamais seria rainha se uma porta não se abrisse para ela. Por que eu estou falando isso para você? Há portas que você abre, mas há portas que somente o Senhor pode abrir. E eu não vim aqui nessa noite falar da porta que você consegue abrir com o teu intelecto, com a tua força, com o teu recurso financeiro, mas eu vim aqui para falar de portas que somente Deus abrirá na tua vida. As portas que você até hoje tentou e você não conseguiu. É sobre isso que eu quero falar. Diz a Bíblia, ao ungido do Senhor. Presta atenção, eu abrirei essas portas. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: é eu que abro as portas para você passar. Quem sabe você não pediu para entrar, mas eu estou abrindo, e quando eu abro você entra. Eu chamo de portas automáticas. Você já viu as portas automáticas? Tem porta que você abre com a maçaneta, tem a porta que você puxa, a porta que você empurra, mas tem portas que quando você chega, ela simplesmente, e você passa.
Só que essa porta, quando você chega, essa porta natural, ela tem um detector que é a tua presença. Então, quando o sensor dessa porta, ele identifica você, ele abre. Mas eu não estou falando de portas naturais, eu estou falando de portas de milagres, de sobrenaturais. Sabe quando você chegar num lugar, o detector não é da tua presença, mas o detector é do favor de Deus sobre a tua vida. O que essa porta identifica, que você não pode, mas aquele que está com você pode. Ela identifica que você não consegue, mas aquele que está com você consegue. Ela identifica que você não tem poder, mas aquele que está com você tem poder. E nenhuma porta pode ficar fechada diante da presença do Senhor na tua vida. É sobre isso que você aprende sobre o favor de Deus. Diz que essas portas, ela não abre com a tua presença, por isso que você está ali, está dizendo, abre a porta, eu quero entrar, abre a porta, eu quero entrar. Você está tentando de todas as maneiras e você nunca vai conseguir. Agora, quando o favor de Deus chega na tua vida, você simplesmente chega perto, a porta se abre, chega perto e a porta se abre, chega perto e a porta se abre, e as pessoas ao teu redor ficam dizendo, meu Deus, como é que esse cara consegue? O que esse cara tem que eu não tenho? Aí ela vê você estudando e a pessoa se mata a estudar, achando que é o estudo que está abrindo as portas. E não é o estudo, é o favor de Deus. E aí essa pessoa começa a ser tua amiga, e ela vê como tu fala, e ela começa a te imitar. Porque ela pensa que é o jeito que você fala, é como você cumprimenta as pessoas, é aonde você vai, e não tem nada a ver com isso. O sensor que abre portas do milagre, o sensor que abre portas que são improváveis, é a presença de Deus na tua vida, é o favor de Deus sobre você. Deixa eu dizer algo que você precisa sair daqui entendendo. Quando as coisas olham para você, elas são capazes de te destruir, mas quando as coisas olham para o Senhor, elas têm que mudar a direção, elas têm que mudar o rumo, elas têm que se converter, elas têm que viver uma metamorfose, porque a presença e o favor de Deus está sobre a tua vida. Você já imaginou, presta atenção, se você saísse dessa noite aqui, podendo entrar em portas aonde você nunca entrou, que quem sabe você está dizendo, bom, se eu tivesse dinheiro daria certo, se eu tivesse isso daria certo, você precisa do favor de Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, o favor de Deus é a presença que abre portas inimagináveis, que você jamais conseguiria abrir. Em Florianópolis, quando nós fomos alugar o ambiente onde nós estávamos com a igreja, nós tínhamos um valor de aluguel de R$3.000, era o valor que nós pagávamos na época. E nós fomos para um auditório que era de 1.000 metros quadrados, na frente do shopping, Continente Shopping, na frente da Leroy Merlin. E o valor daquele ambiente era uns R$9, R$10.000. E eu peguei, e como qualquer outra pessoa, eu liguei para o meu mentor, para aquele que é o profeta sobre a minha vida, para ver a direção que o profeta ia me dar. E eu liguei, pai, tudo bem? Como é que o senhor está? Estou bem. Diga, assim, nós estamos pagando 3 de aluguel, e nós queremos ir para um ambiente melhor, tal, e agora a gente não sabe se vai, se não vai. O que o senhor me diz? Ele diz, eu não vou te dizer nada. Ora a Deus e Deus vai falar contigo. E naquela semana eu estava lendo um livro, e aquele livro dizia o seguinte, se o favor de Deus está sobre você, todas as coisas darão certo. E aquilo foi um estralar de dedo para mim. Eu falei, quer saber? Eu vou chamar a dona do galpão e eu vou fazer uma proposta para ela. E a proposta é a seguinte, eu quero que você faça todo o piso novo, eu quero que você me dê toda a iluminação nova, eu quero que você reforme os banheiros, e eu quero pagar R$4.000 por mês de aluguel. É assim que as pessoas dão risada daquele que tem o favor de Deus sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu? Piso polido novo, iluminação nova, banheiro reformado novo e R$4.000 de aluguel por mês. Porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Escute,
Quando você entende isso, não é uma questão de você prejudicar alguém. É a questão de que se você anda com Deus e Deus anda com você, Deus te dá benefícios, Deus te dá privilégios, Deus te abre portas que você não abre. Tu acha que eu conseguiria? Jamais, jamais. Vai um ímpio fazer uma proposta para ela, sabe o que ela vai fazer? Vai dar risada na cara do ímpio. Agora, quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, as coisas começam a convergir ao teu favor. Algum vai dizer que é sorte, outro vai dizer que é o acaso, outro vai dizer que a mulher estava desesperada, mas eu quero declarar que foi o favor de Deus sobre a minha vida. É Ele que faz os milagres diários e vai abrindo as portas que eu jamais abriria. Por isso que eu preciso do favor de Deus. Quando Elias, o profeta, foi ao ribeiro de Querite, lá ele teve o favor de Deus. Quando ele foi a Serepta, na casa da viúva, lá ele teve o favor de Deus. Quando ele foi e desafiou os 400 adoradores de Baal, os profetas de Baal, lá ele teve o favor de Deus. Quando ele foi para o monte orar para a chuva vir, lá ele teve o favor de Deus. Não há nada que um homem e uma mulher possa conquistar tendo o favor de Deus. Se você tem o favor de Deus, as coisas começam a vir ao teu encontro, elas começam a convergir, tu começa a falar, dá certo, você pega na mão, é teu, você chegou, o negócio muda, porque o favor de Deus chega junto com você. Escute, essa é uma palavra que pode mudar a tua história. Quem sabe você está querendo algo de Deus, tudo bem, você vai receber, todo aquele que pede recebe. Quem sabe você está buscando alguma coisa de Deus, todo aquele que busca encontra. Quem sabe você está querendo que uma porta se abra, aquele que bate a porta abra. Mas eu quero ir além, eu quero mostrar que se você caminha com o favor de Deus, todas as coisas vão convergir ao teu favor. Todas as coisas vão convergir ao teu favor. A tua família, os teus amigos, as pessoas ao teu redor vão dizer: o que é que está acontecendo? Eu estou vivendo o extraordinário, as portas estão se abrindo, porque a presença de Deus está comigo. Você deseja isso? Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga: é tempo do favor de Deus está sobre você. Eu creio que é tempo de nós confundir o inimigo. Eu creio que é tempo de você confundir a tua família. É tempo de você confundir aqueles que te conhecem. Esse daí não é Davizinho, o menor, não é o pastorzinho de ovelha. Esse daí não é aquele que foi esquecido pela sua família, é exatamente. Mas eu não fui esquecido pelo Senhor. A única coisa que me trouxe aqui é o poder de Deus e a mão do Senhor e o favor dele sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre quem eu sou. Escute, o favor de Deus te levará a lugares aonde você jamais imaginou. O favor de Deus tirou um gago para ser um grande líder. O favor de Deus tirou Elias, que era um agricultor, para transformar ele num grande profeta. O favor de Deus tirou um homem que era perseguidor para transformar ele num grande apóstolo. O favor de Deus tirou um bandido na cruz para ser o primeiro homem a entrar no paraíso. Se o favor de Deus fez tantos milagres no passado, se o favor de Deus tem feito tantos milagres no futuro, o que é que o favor de Deus não pode fazer na tua vida a partir de agora? Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga: você ainda chegará a lugares que você não imagina, porque o favor de Deus vai estar sobre a tua vida. Deixa eu falar algo para você, a verdade é que eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei se vai ser fácil ou difícil, eu não sei se você vai chorar ou se você vai sorrir, mas o importante é que emoções eu vivi. Eu estou brincando. O importante é que o favor de Deus vai estar presente. Se é para entrar na cova dos leões, eu entro e o favor de Deus me acompanha. Se é para entrar na fornalha de fogo, eu entro e o favor de Deus me acompanha. Se é para mim subir em tal lugar, eu vou. Se é para mim descer, eu vou. Mas pastor, está todo mundo me perseguindo. Parece que está dando tudo contra na minha vida. Não está dando tudo contra na tua vida. Pelo contrário, é Deus deixando você ter aquilo que Ele precisa que você tenha. É Deus pedindo para você fazer aquilo que Ele está pedindo. É você entender que você está exatamente no lugar certo. Quando você faz, você tem
Pastor, qual que é a chance de eu alcançar os projetos que eu sonho? São pequenos. Pastor, qual que é a chance de eu realizar os desejos do meu coração? São mínimos. Agora, se eu tiver o favor do Deus sobre mim, tudo é possível. Se eu tiver o favor de Deus sobre mim, a minha família, como diria o poeta, vai ter que me engolir. Se você tiver o favor de Deus, a tua empresa indiscutivelmente ela vai crescer mais do que a dos outros. Se você tiver a presença de Deus, você como funcionário vai se destacar muito mais do que os outros. Se você tiver a presença de Deus, a tua família, querendo ou não, ela vai ser mais bonita do que as outras. Se você tiver o favor de Deus, mesmo dando errado vai dar certo, porque Deus está no negócio. Você consegue entender isso? Eu quero convidar você, aleluia, eu quero convidar você nessa noite, a você fazer exatamente o que Zacarias disse para o povo fazer. Vamos clamar ao Senhor, vamos suplicar a Ele, porque se o Senhor estender o seu favor sobre nós, o sonho que eu tenho para o meu filho vai se tornar realidade. O sonho da minha casa, o sonho do meu lar, do meu carro, da minha saúde, com os meus familiares vai dar certo. Aquilo que eu tanto precisava vai acontecer, eu sei que vai, porque eu tenho o favor de Deus, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Aquilo que eu não conseguir fazer, eu sei que o Senhor fará. Por isso que nessa noite eu quero convidar você a você abrir o teu coração e a você dizer: eu preciso do favor de Deus. É Ele quem vai mudar quem eu sou, é Ele quem vai alterar as circunstâncias, é o favor de Deus que vai fazer o inimaginável, é o favor de Deus que me levará a lugares aonde eu não fui ainda, é o favor de Deus que vai me levar a chegar a ser realmente quem o Senhor quer que eu seja. Escute, quando Moisés, ele recebe a ordem de Deus, quando ele recebe a ordem de Deus, para ir diante de Faraó, o homem mais importante do mundo, Moisés está com medo, ele diz: quem sou eu para ir lá, o que eu vou falar? E o Senhor diz para ele: diga, o grande sou me enviou, diga, o grande eu sou me enviou. E quando Moisés chega diante de Faraó, ali chega o favor de Deus sobre ele. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, que deseja o favor de Deus, e que esse favor ele seja ativado sobre a tua vida, e essa porta que está fechada, ela se abra de maneira automática. Você não precisa entender como ela abre. As pessoas ao teu redor, elas não precisam entender o que é que aconteceu, mas a verdade é que uma porta se abriu e você entrou. Sai do teu lugar e dê um passo aqui à frente, que eu quero orar por você nessa noite. Eu quero primeiro que você repita essa oração comigo, e depois você vai orar da maneira que você deseja, suplicando e clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, vem com o teu favor sobre a minha vida. Eu já tentei de muitas maneiras, eu já tentei de muitas formas, mas eu quero o favor do Senhor. Eu sei que se o Senhor estiver comigo, as portas se abrirão, eu irei mudar quem eu sou, eu irei chegar aonde o Senhor quer que eu chegue, em nome de Jesus. Repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, que o teu favor esteja sobre a minha vida. Hoje sei que o Senhor pode fazer muito mais na minha vida e através de mim. Senhor Jesus, hoje eu quero que o favor de Deus seja o responsável pelo êxito da minha vida. Tudo que eu fizer, haverá o teu favor. Aonde eu chegar, haverá o teu favor. Aquilo que eu falar, haverá o teu favor, mesmo diante das injustiças da minha família,
do meu trabalho, das pessoas ao meu redor, do governo, do que seja, a partir de hoje, tudo começa a convergir ao meu favor, porque eu declaro que não estou sozinho, e a minha vida, ela é regida pelo favor de Deus sobre mim. Não é sorte, não é acaso, mas é a glória de Deus sobre mim, em nome de Jesus. Comece a orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Hoje eu declaro, Senhor, vem com o teu favor, assim como no tempo de Zacarias. Queremos suplicar, queremos declarar o favor de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, o nosso trabalho, as áreas que compõem a nossa vida. Hoje elas começam a ser ativadas pelo favor de Deus. Todas as portas fechadas, todos os ambientes aonde nós não tínhamos acesso, o favor de Deus começa a chegar, a nossa vida começa a mudar, quem nós somos começa a mudar. Espírito Santo, nós hoje queremos, Pai, mais do que a tua bênção, mais do que sabedoria, mais do que uma cura física, mais do que um pedido qualquer, nós queremos o teu favor. Ele nos guiará, ele será, Pai querido Deus, aquilo que nos levará a viver o extraordinário, milagre mais milagres, através do favor de Deus, porque tu és fiel a cada um de nós. Hoje nós declaramos, Pai, nós queremos suplicar, não nos faça sair daqui da mesma maneira. Nós hoje desejamos, Pai, o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu declaro no nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor, o favor de Deus mudará a nossa história, o favor de Deus mudará o nosso dia a dia, o favor de Deus mudará a nossa realidade, a nossa vida financeira, a nossa saúde, os nossos sentimentos serão transformados pelo poder do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, em nome de Jesus.